Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, essa é a minha tradução, né? Com a sua própria vida, quando ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, basta cada dia o próprio mal. Senhor, nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra, louvamos o Teu santo nome. Nós convidamos, amado Espírito Santo, passeia no meio da sua igreja. Visita cada um, Senhor, Teus servos saíram dos seus lares, não por uma obrigação, mas por amor, entendendo que hoje é dedicação ao Senhor. Mas há, Senhor, necessidades, certamente. Pode ser que nesse momento alguém esteja sentindo alguma dor, esteja doente, esteja aflito, mas Senhor, começa a agir nesse momento agora. Que haja milagre, haja cura, haja libertação, haja paz. Assim nós pedimos, usa-nos através da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Pode sentar. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro a Deus, buscai primeiro ao Senhor. As suas preocupações, Deus está vendo. Você, de repente, tem, né, algo como prioridade, são as suas preocupações. Mas a palavra de Deus diz nessa manhã para que Ele está te observando. Deus não dá uma palavra para nós assim por acaso. Nada no propósito de Deus é por acaso. Nada do objetivo de Deus para os seus filhos é por acaso. A verdade é que, como Deus conhece o seu caminhar, nós falamos até isso no Salmo 139, conhece o meu levantar, o meu deitar, Deus também conhece os seus pensamentos. E sabe, diante das situações que acontecem e das informações que nós recebemos, muitas vezes, e eu não falo a questão da política em si, do governo, mas as coisas do nosso dia a dia, elas nos trazem uma certa ansiedade. Isso nos traz nervosismo, para alguns traz falta de fome, outros comem bastante, né? Eu não sei qual classificação você se encontra. Eu sou daqueles que eu acho que eu como mais, aí eu engordo, né? Outros comem menos e emagrecem. Que bom, faz dieta forçada. Mas, na verdade, não é bom, né? Porque a preocupação ela sempre vai trazer um mal-estar emocional. Isso traz uma preocupação no sentido de que, às vezes, as pessoas param. E a palavra de Deus diz hoje, o Senhor, buscando a palavra do Senhor, o Senhor diz meu povo, que essa ansiedade, ele precisa descansar em mim. Busque primeiro o reino, busque a palavra de Deus. Nessa sexta-feira, nós estávamos aqui buscando a presença do Senhor e houve uma coisa muito interessante que a gente pôde vivenciar. É um culto de renovo, que nós chamamos, onde nós cantamos mais, né? É um culto, pode dizer, até de louvor. Se a gente fosse identificar também esse culto da sexta-feira, é um culto de adoração. E dentro da adoração, nós buscamos a presença de Deus. E chegou um dado momento que nós ficamos ali naquele momento de louvor, e eu pedi, eu acho que era o Lucas que estava tocando, falei, Lucas, continue a música. E aí, está todo mundo sentado, eu também me sentei aqui, e deixamos a presença de Deus agir. Foi algo tremendo. Algo tremendo, porque cada um de nós fomos tocados. E o Espírito Santo falou o seguinte, é esse momento
que é o lugar secreto. Olha o que o Espírito Santo falou. Porque a gente tem uma ideia de lugar secreto, é lá dentro do nosso quarto, não é assim? Entra no seu quarto, fecha a porta e lá eu te encontro. Às vezes o lugar secreto é o momento que você se entrega. É o momento que você deixa o Espírito Santo de Deus agir. Eu creio que se você deixar o Espírito Santo de Deus agir, hoje será um lugar secreto com Deus nessa manhã. E aí, nesse lugar secreto, Deus te encontra. É nesse lugar secreto que Deus faz as maravilhas que Ele deseja fazer no nosso coração. E aí você começa a descansar. Por isso a palavra de Deus diz, não fique preocupado com muitas coisas, porque essa preocupação são naturais, mas comece a buscar as coisas de Deus. Como você tem buscado a presença do Senhor? Como você tem buscado as coisas do alto? Claro que como nós vivemos dentro de vários objetivos, às vezes financeiros, pessoais, familiares, filhos, tantas coisas que nós temos que realizar, às vezes esquecemos, sim, esquecemos que o Senhor está ali esperando de nós uma atitude correta. Por isso esse texto fala de muitas coisas, mas lá no final dele diz, busque o reino, busque a presença de Deus, e você verá o resultado. E você verá algo bom acontecendo. E eu creio que nesse momento que você está me ouvindo aqui, o céu se abre, não porque o pastor Pedro está falando, porque a presença de Deus está aqui. Agora, como você vai fazer? O que você vai tomar para isso? Você precisa fazer algo que tenha uma atitude que corresponde a essa busca. E quando eu entendo isso, dessa importância de buscar a presença de Deus, alguns elementos são importantes que devemos fazer. Uma das coisas, ele fala ali de Salomão, da riqueza de Salomão, de como ele se vestia, mas eu vou para Salomão não na questão da sua prosperidade que Deus deu a ele, mas de algo que ele fez diante de uma decisão, porque o seu pai já agora entregou o reinado para ele vai assumir novo, né? E agora Davi não está mais presente. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir a Deus sabedoria. Buscar o reino de Deus é pedir a Deus sabedoria. Algo que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Ele ia tomar a história de Salomão nesse princípio, quando está ali, se você quiser acompanhar comigo, vamos ali em 1 Reis, capítulo 3, e vamos ver ali, de 6 a 13, nós vamos ler. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Isso Salomão falando com o Senhor, Deus. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Amém? Preste atenção que eu quero passar lendo o texto lá do Antigo Testamento. Esse homem estava diante do desafio de um problema, você fala, mas é um reinado, era um problema, porque ele não saberia como levar com a capacidade que seu pai havia tido com uma experiência ao longo de um tempo. Davi não foi rei logo, ele teve uma experiência, ele foi um homem de guerra, depois ele foi conquistando os territórios, até que se tornou rei de Israel. E aí essa experiência ele foi levando. Agora Salomão, diante de uma situação nova, houve ansiedade, houve preocupação. Dinheiro não era o problema, mas se nós não tivermos discernimento e sabedoria, até os nossos recursos se perdem. Então, buscar o reino de Deus, preste atenção nisso. Quando a gente fala buscar o reino de Deus, nós ficamos só no campo espiritual. O campo espiritual é importante, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo,
Nós precisamos buscar a presença de Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença de Deus através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai testificando a palavra de Jesus e aquilo que Deus vai ser glorificado. Mas a grande realidade desse fato é que nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós ficamos no campo místico só na questão espiritual. E por isso a gente perde a noção de como resolver as questões pessoais e no nosso dia a dia. Ele precisava resolver um problema muito sério. E ele precisava de algo que desse a ele discernimento e sabedoria para soluções. Ele poderia ter pedido, na época dele, a vitória sobre os inimigos. Ele poderia ter pedido mais riqueza. Seu pai já havia deixado bastante riqueza para ele. Mas ele pediu o seguinte: Senhor, eu quero a sabedoria do alto. E a palavra de Deus diz que ele recebeu a sabedoria. Mas Tiago diz que você pode pedir a Deus sabedoria. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos resolver nossos problemas? Porque não temos sabedoria para resolver. Não temos de Deus um direcionamento para fazer as coisas que venham da maneira certa, que dê um resultado positivo. Então, nesta manhã, eu quero falar a você: busque a Deus, o reino de Deus, mas peça, nesse buscar o reino de Deus, peça sabedoria, discernimento. E com discernimento você vai poder ter resultados de prosperidade. Olha o que o Senhor falou: porque você pediu sabedoria, as outras coisas vão acontecer. A prosperidade ainda vai ser maior. Sabe por que às vezes nós nos perdemos, pessoas estão às vezes tendo problemas financeiros e pedindo ao Senhor que resolva os seus problemas financeiros? A misericórdia é abundante de Deus. Ela se renova a cada manhã. Amém ou não amém? Ela se renova toda manhã. Nós tivemos um testemunho aqui, na misericórdia de Deus, nesta área, de uma das nossas irmãs, eu posso relatar, porque ela colocou no livro verde, e os irmãos sabem, os testemunhos podem ser falados, né? É para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e para você saber que Deus está agindo nesse lugar, amém? Ela estava no seu trabalho e estava com o seu salário muito fechadinho, trabalhando muito e o salário muito apertadinho. Aproximadamente um pouquinho mais de salário mínimo. E trabalhando horas. E ela falou: pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu não estou conseguindo ter tempo para estudar, não estou tendo tempo nem para viver. Eu estou trabalhando de segunda a sábado. E só domingo que eu estou livre. E aí nós começamos a orar e pedir a Deus um direcionamento. Como fazer? Como ter estratégia? Sabe o que é isso? É buscar o reino de Deus para as coisas que estão nos preocupando. O que está te preocupando? A palavra hoje é esta. O que está te preocupando? O que está trazendo tensão a você? Busca o reino. Busca Deus. Peça a Ele um direcionamento, discernimento, sabedoria, como agir. E aí, nesse momento, sabe o que aconteceu? Deus faz coisas surpreendentes. Ele nos surpreende com os detalhes. O tempo está passando, daqui a pouco Deus começou a mover. Veio uma pessoa de fora, de outro país, que conhece aqui o Brasil, e procurou a nossa irmã, procurou ela. Ele disse: olha, eu estou querendo que você venha trabalhar comigo nas minhas clínicas, quero que você trabalhe comigo. E ela falou: pastor, veio uma oportunidade. Eu falei: agora, se tem uma oportunidade, você já sabe, faça o seu valor. Não espere ele dar o valor. Coloque o teu valor. É o que eu chamo de fecha a porta, porque quando Deus abre uma porta, aprenderam isso? Quando Deus abre uma porta, nem você fecha. Fala para o seu irmão, fala para ele assim, olha para ele, quando Deus abre uma porta, nem você fecha. Ah, pastor, que isso, pastor? Não, é porque Deus está falando: foi eu que abri, como você vai fechar? Foi Deus que abriu. Nem nós mesmos fechamos, até tentando atrapalhar, a porta é aberta. Agora, se você não vai entrar, é outra coisa. Mas a porta não vai estar fechada. E aí eu falei: faça o valor. Ela fez o valor e a pessoa aceitou o valor. Era o dobro do que ela ia receber. Amém? Glória a Deus, que bênção. Mas sabe o que aconteceu? Deus surpreende, né? Aí a pessoa que ela trabalha soube que ela ia sair e fez uma contraproposta. Eu falei: o negócio está ficando bom, aumenta.
E ela colocou o valor lá e realmente, então ela fez, aí eu falo, agora veja qual o melhor, né? Faz o levantamento e ela viu que o melhor era ficar, porque ia facilitar muitas coisas e Deus é fiel ao todo tempo. Sabe, precisamos buscar o reino de Deus e buscar sabedoria. Orar é importante, mas ter atitude também, faz parte da fé. A atitude faz parte da fé. E se a atitude sem sabedoria, você se quebra. Você está entendendo porque é importante pedir sabedoria? Porque você vai fazer negócios, agora estou falando, porque eu estou falando de Salomão, então estou falando nessa área financeira, porque eu fiz um destaque para Salomão, porque a própria palavra fala que Salomão andava com roupas que, né, com vestes que admirava. Realmente, foi um homem muito conhecido na sua época, no mundo, da sua época, né, no período, pela sua riqueza, pelo esplendor do seu palácio, né? Mas a palavra de Deus diz, busca o reino de Deus, porque eu tenho me preocupado com você e vou fazer maravilha na tua vida. Mas sabe, busque sabedoria. Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso discernir as coisas. Porque se eu buscar e não tiver discernimento, eu posso me atrapalhar. Eu posso atrapalhar detalhes que dentro da família. Às vezes você está orando para dentro da tua família. As coisas dentro do seu lar. E você está buscando a Deus, está buscando o reino, mas não está pedindo sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Porque às vezes o que vai acontecer é que a hora que Deus vai... Eu sempre faço essa colocação, é a hora que Deus vai falar assim, agora fica calado. É a hora que Deus vai falar, fica calado. É sabedoria. É o momento que Deus diz, não fala nada, você está ali se corroendo por dentro. E Deus está dizendo, não fala. E aí você espera, você não fala. E aí Deus move o coração. E a pessoa, às vezes, está lá do outro lado, dizendo, por que ela falou? Estava doido que ela falasse. Eu só queria essa pontinha. E aí você evitou o problemão e a solução vem logo depois. Você entende isso? Você consegue entender isso? Buscar o reino de Deus é buscar as coisas de Deus. Deus está lá nos céus de Deus, e Deus é de eternidade, eternidade. Deus criou os céus, olha que coisa doida. Que a gente pensa que Deus está limitado no céu. Deus criou os céus. Deus é maior do que todas as coisas, mas Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o que você está pensando hoje. Ele se preocupa que você fez um propósito. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Às vezes você fez um propósito dos 4 meses, até o final do ano, daquela palavra que Deus deu para nós aqui. Você fez um propósito, você está falando, mas como eu vou conseguir isso? Mas como eu vou fechar essa situação? E como eu vou resolver esse projeto para que em dezembro eu possa declarar que tive atitude? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Eu como preciso fazer? Nós entramos em setembro. Eu estava conversando com pessoas que trabalham em negócios e falaram, rapaz, como já passou, já está em setembro. Eu falei, daqui a pouco está outubro. Mas se você entender isso, cada etapa você vai tendo vitória, amém? Você vai descansar no Senhor, amém? Busque, no primeiro lugar, busque o reino de Deus. A outra coisa, precisamos buscar o reino de Deus para tomarmos decisões, independente da notícia que trazem preocupação. Independente do que está falando, sabe, irmão? Às vezes nós estamos assim. Eu tive que me reeducar. Às vezes a gente precisa contar os nossos testemunhos para você ver que nós passamos por isso. Às vezes nós precisamos nos reeducar. Às vezes nós precisamos reestruturar a nossa mente novamente. Porque nós ficamos tão presos aos acontecimentos da política. Irmão, não importa se A ou B, hoje não é nem eleição, então eu posso falar, não importa se A ou B, se está fazendo assim, o que você precisa saber é que você está nas mãos do Senhor. A sua confiança é no Senhor. A palavra diz que você não pode acrescentar um cômodo à sua vida. Então, se eu estou vivendo, é que Deus tem um propósito. Se você está vivendo, Deus tem um propósito com você e vai acontecer. Ninguém vai impedir. Porque esse Deus que nós falamos, que o nome dele é Jesus, que a pessoa de Jesus também, né? A palavra de Deus diz que ele abre porta. Ele abre porta quando a porta está fechada. As pessoas dizem, abre porta onde não tem porta. A porta está fechada, ele abre essa porta fechada.
Então, se na sua mente está preocupado, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, busca o reino, pede sabedoria e pare de se preocupar com o que o país está passando. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais é o teu Deus. E você tem que confiar nisso. É uma hora que você vai se determinar. A fé não é emoção. As pessoas estão, estou sentindo fé. Não existe isso, irmão. Cheguei na igreja, que fé? Fé é uma atitude. Quer ver uma atitude? Jesus estava passando. Jesus vai ensinar os discípulos. Jesus estava, eu tenho até esse texto aqui. Jesus estava passando com os seus discípulos e ele vai observar. Deixa eu pegar aqui, que era mais na frente, mas eu quero falar. Está em Mateus. É Mateus mesmo. Eu acho que eu não anotei aqui, mas estou lembrando, vou falar, os irmãos vão... Jesus estava passando e, de repente, ele teve fome. Ele teve fome e olhou para a figueira. E quando ele olha para a figueira, ele pensa que tem fruto ali. E ele olha, presta atenção nesse texto. Deixa eu ver se está aqui atrás. E ele procura, né? A palavra de Deus diz que ele vai olhar para essa figueira e a figueira não tem... Está aqui, estava aqui atrás. Mateus 21, 22. Não estava na parte da frente, não. Hoje eu não botei no meu celular, que está cheio e ele não conseguiu, tem que esvaziá-lo. Eu guardo foto de todo mundo, irmão, é isso. Tem que jogar fora. Mateus 21, aqui na parte 18. Para você entender esse texto, a palavra de Deus diz, de manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto de você. Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Imagina esse lance, gente. Imagina esse lance. Jesus está vindo com os discípulos, está caminhando, daqui a pouco ele sente fome. Preste atenção, que às vezes a gente não vê esse detalhe. Jesus está caminhando, daqui a pouco ele vê ali uma figueira. Tem figo, né? Está com toda a aparência. Aí ele tem outros níveis de ensinamento aqui, mas preste atenção no ensinamento que eu quero passar para vocês através dessa palavra. E aí ele olha e não tem. E aí ele fala com a árvore. Preste atenção nisso, irmão. Não é uma coisa de doido? Preste atenção. Ele olha para a árvore e fala com a árvore, olha, nunca mais nasce fruto de você. Os discípulos falam, o mestre deve estar doidão. É uma coisa na nossa linguagem. O que está acontecendo com o mestre? Ou ele está muito cansado, está falando com árvore já. E aí, de repente, Pedro, né, que é aquela, olha, deixa para lá, vamos embora, deixa Jesus. Depois a gente vai entender. Jesus falou com a árvore. Sabe o que eu já vou mostrar o ensinamento disso. E aí depois Jesus faz o que tem que fazer. Quando eles voltam, eles veem que a árvore está seca. Aí ficaram admirados. Sabe o que o Senhor mostra com essa palavra? Que a fé é uma atitude. Porque ele diz, se vocês crerem assim, vocês vão dizer ao monte, lança-te ao mar. Ele vai lançar. Sabe o que está falando? Você vai olhar esse problema, e as pessoas às vezes vão olhar. Eu lembro que quando eu trabalhava como gráfico, eu fui gráfico, e aí eu lá em Macapá, e tinha a minha loja lá, e eu olhava aquelas contas, aqueles papéis todos lá, bolo assim, irmão, de papel, eu falava assim, fica aí. Daqui a pouco Deus resolve. Irmão, coisa de doido. Eu não sabia como Deus ia resolver. Mas a fé é uma atitude, não é emoção. Você está aqui comigo? Tem? A fé é uma atitude. Jesus está falando, a fé é uma atitude. Você tem que olhar. Está falando com árvore? Estou falando com árvore. Você está falando aí para a sua geladeira, irmãos? Eu já tive casos assim. De geladeira para de funcionar, eu falei, poder no nome de Jesus, estou sem dinheiro, pode funcionar. Irmãos, porque quando você está... Irmãos, presta atenção, é a necessidade. Porque quando você está passando por luta, está buscando Deus, você vai ter que pedir sabedoria a Deus.
e vai pedir as estratégias certas para fazer as coisas acontecerem. E eu falo, Senhor, faz que a geladeira funcione. Quantas vezes eu já contei isso, o meu computador parava de funcionar, os vírus entravam, irmão, você trabalhando, quem já passou por isso? Está trabalhando, fazendo quem trabalha ali, quase acabando, aí o computador dá problema, aí você tem que entregar daqui a pouco. Já mais professores acontece muito isso, né? E teve uma vez que eu olhei para o computador e falei, poder no nome de Jesus, vírus. Eu fiz isso, irmão. Foi vírus. Eu não sei onde você entrou nesse computador. Mas eu te queimo agora, não o computador. Eu te queimo agora, vírus, em nome de Jesus. Aí o computador fazia assim. Funcionava, irmão. Eu estou contando história, não. Eu passei por isso. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos buscando a Deus, mas não estamos tendo atitude de fé. Busca o reino, pede sabedoria e tem atitude de fé. Fala, Senhor, eles vão me achar até doido. Mas vai acontecer. Aí você pode olhar para a sua conta, você pode olhar o problema que está passando dentro da família. Quantas situações a gente passa, às vezes é bom contar os testemunhos para você ver. Já contei esse testemunho também, mas muitos não conhecem. Eu, quando estava jovem, queria casar com a minha esposa, nós fizemos 37 anos, e eu estava no sufoco, sem trabalho, só estagiando. Tinha largado a Atlântica Boa Vista, que virou Bradesco Seguro. Hoje a prefeitura está lá com a saúde ali na Barão de Guatemi, né? Capajipe. Trabalhei ali na Atlântica Boa Vista. Na época que tinha aqueles jogadores de vôlei que fazia Viagem nas Estrelas, era um dos patrocinadores. E a gente ali, trabalhando, fazendo as coisas, e quando nós viemos para cá, nós tínhamos coisas assim que a gente passava e falava, Senhor, como eu vou resolver isso? De que maneira eu vou resolver essa situação do trabalho? Então, o que nós fazíamos? Nós saímos da Atlântica Boa Vista e fomos trabalhar na Imbel. Só que o capitão não me colocava, não me efetivava. Eu falei, Deus, Jesus, estou para casar em setembro, agosto eu não sou efetivado, Senhor. E sabe como é que você quer casar, né? Quer trabalhar. Aí eu falei, vou fazer uma loucura aqui. Eu vou fazer uma loucura. Aí eu fui, na hora do almoço, todo mundo lá nessa empresa militar, do exército, o pessoal tirava uma cesta. Todo mundo ia descansar. Aí o capitão não estava na sala. Eu entrei no meu escritório, na sala da minha coisa. Não entrei na sala, fiquei na porta, olhei para a cadeira dele, como ele estivesse ali, eu falei, em nome de Jesus, capitão, tu vai me contratar. Em nome de Jesus. Fiz assim mesmo, e saí. Olhei para o lado. Eu falei para a cadeira, aonde ele sentava. Você entende isso? Não é loucura? Mas Jesus fez essa loucura. Ele olhou para uma árvore e seca a árvore. E o pessoal devia ter. Não disse que Jesus estava doido, não. Eu falei, é nova essa. Aí Jesus disse, olha. Aí ele aprenderam e disse, olha, se vocês entenderem isso, vocês vão olhar para esse problema que vocês estão passando, está deixando você ansioso, tenso, e vai apontar para ele. Pastor, é um papel. Aponta para o papel que está escrito. Algo na justiça, aponta, pega o papel da justiça e diga, em nome de Jesus, juiz, tu vai resolver a minha causa. É como se estivesse olhando para o juiz. Sabe por quê? Porque é o Senhor que é dono de tudo, irmãos. Ele que controla tudo, ele que traz a resposta. Ele quer ver crente doido mesmo, irmão. Nós não somos normais, não. O negócio é nós somos espirituais. Aí a pessoa quer falar normal, né? Nós somos espirituais, a nossa visão é ampliada, é maior. Então toma uma posição. Faça isso. Não tenha medo. Não se preocupe. Para que você possa estabelecer a sua vida, o bom relacionamento na sua casa, na sua família. Você está passando um problema na família? Você está passando luta na família? O Senhor, quando colocou essa minha palavra, é para eu ser bem direto. É ser bem direto. Está passando luta na sua família? O que você está fazendo? Estou chorando. Para com isso. Você ficar chorando não vai resolver. O que o Senhor espera não é que o Senhor não vá
enxugar as tuas lágrimas. Não é que o Senhor não vai se importar com a sua dor. Preste atenção. Então eu não posso chorar? Pode. É emoção. O choro é razão de emoção, de alegria ou de tristeza. Então posso chorar. Mas o Senhor diz, não tenha uma atitude de choro. Porque quando você chora, você para. Você fica pensando, como vou resolver? Não faz nada. Busca o reino de Deus, sabedoria. Não posso ficar só chorando. Olha o discernimento. Eu não posso ficar só chorando. Porque se eu ficar só chorando, eu vou ficar parado aqui, as coisas não andam e vão piorar. Mas em nome de Jesus, eu vou apontar o meu dedo em relação a esse problema e vou dizer, você vai cair para o mar. Você vai sair da minha frente. E eu vou parar de chorar, porque eu vou ter atitude de fé. Você entende isso? É atitude de fé. E também nós precisamos entender, quando buscamos a Deus, enfrentamos o inimigo. Nós enfrentamos o inimigo. Amém? Nós enfrentamos as lutas, sim. Às vezes são coisas que tentam... eu pego o texto aqui de Atos 16. A gente enfrenta o inimigo e a gente vai agir no sobrenatural. Eu falei aqui, nós somos normais? Sim, pastor, somos normais, mas no campo espiritual nós somos sobrenaturais. Você tem um Deus tremendo. Sabe por que nós estamos perdendo? Porque nós não estamos valorizando, entendendo o Deus que nós servimos. Nós estamos diminuindo o nosso Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Não precisa me responder. Qual é o tamanho do teu Deus? É como você crê. Se você crê até aqui, até essa parte, é até ali de onde vai agir. Se você crê que Deus pode mais, Ele vai contigo. E se as coisas estiverem fechadas, Ele vai abrir. Por isso que Moisés, quando ele estava reclamando, eu tenho que dar base bíblica. Se eu não der base bíblica, você fala, pastor, tu está inventando? Eu falei, não adianta você ficar só reclamando. Você precisa ter a palavra de Deus. Buscar o reino. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso estar conectado com o Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não estamos mais nos conectando com o Senhor. A gente se conecta com tudo. Conecta com as informações, com as experiências dos outros. As experiências dos outros, às vezes, você não pode comparar as experiências terríveis que as pessoas tiveram para você. E, passei por isso, coisa, nem adianta. Aí você escuta um negócio desse, você para. Não adianta, todo mundo que passa por isso, é só fracasso. É só derrota. Há poder, diga, há poder no nome de Jesus. Não, eu quero que você fale, há poder no nome de Jesus. Então a gente precisa dar direcionamento. Enfrentamos os inimigos com intrepidez. Tiago 4,7. Pega aí Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam. Sabe o que é submeter a Deus? Busca o reino. Busca o reino. Às vezes a gente está querendo deixar que tudo esteja atrapalhando a gente, como eu falei, chorando, parando, reclamando, ouvindo outras pessoas. Você está ouvindo conselhos. Olha o que eu vou falar. Você está ouvindo conselho de outras pessoas, isso está te abatendo. Porque o conselho que as pessoas estão te dando, estão te jogando para baixo. Deixa de levar você para o alto. Você tem que ir para a palavra. Puxa, palavra de Deus, todas essas coisas são importantes. Porque ele falou da roupa, da veste, que eram preocupações. Ele diz, mas tudo isso é importante, mas busca primeiro o reino. Porque essas coisas vão ser acrescentadas e você vai ter soluções e respostas. Mas resista, sabe por quê? Porque o inimigo vai se aproveitar disso. O inimigo vai aproveitar para atrapalhar a tua mente, trazer mais informações para que você fale, é mesmo, não vai ter jeito. É mesmo. Eu sou um pobre coitado. Eu sou realmente. Todo mundo recebe a bênção. Às vezes você até fala isso. Todo mundo recebe, menos eu. Olha que ponto você chegou. Aí Deus está falando, muda isso. Em nome de Jesus. Você tem que crer. Tem que crer que Deus vai te dar uma resposta. Você tem que crer que Deus vai abrir essa porta. Não importa o tempo. Mas estou passando muito tempo. Deus já está trazendo a resposta para você. Só falta uma atitude. E aí nós falamos aqui, né, do agir no sobrenatural, e eu não fechei a questão de Moisés. Quando Deus falou com Moisés,
Ele estava o quê? Ele estava ouvindo uma porção de gente reclamando, por que nós chegamos até aqui agora? Nós vamos perder a nossa caminhada? O exército de Faraó está vindo aí, vamos morrer e vamos voltar a ser escravos? E aí, creio que Moisés dá uma palavra para Deus, porque ele era adicionado a pedir as coisas a Deus. E aí sabe que Deus falou para ele: Moisés, por que você está aí quase assim reclamando, está ouvindo tudo isso? Marche, enfrenta. Olha o impossível acontecendo com Deus. Olha aquela loucura de olhar para a árvore. Olha para esse mar que está te atrapalhando e diz: vai se abrir. Irmão, é isso que Deus quer que a gente viva. Ou então a gente vai ficar sempre emperrado no mesmo lugar. A tua vida não é para ser emperrada, em nome de Jesus. Você precisa dessa resposta. Essa palavra hoje é para você. Não fique chorando, não fique reclamando. Fala: Senhor, eu creio. Eu creio. Aí o inimigo vai tentar atrapalhar. Você resista ao inimigo. E ele vai fugir. Olha como a palavra vai se ligando. Tudo é buscando a Deus. As coisas espirituais têm que vir para a terra. Eu tenho que trazer a presença de Deus aqui, para que eu veja os resultados daquilo que eu preciso. E aqui no texto, eu quero ler ainda o texto de Marcos 16. Não, vou ler. Ah, obrigado, eu não li, né? Obrigado, pastora. Tiago 4, eu falei e acabei... Ah, não, eu li sim, mas é assim. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês. Amém? Resista isso que está, essa palavra que está colocando como derrota para você. Já reparou que às vezes a gente tem um altos e baixos? Já reparou? Todo mundo não tem, às vezes tem um alto e baixo. É nesse momento que a palavra de Deus diz que o inimigo fica procurando ao derredor alguém que possa, entenda essa frase, alguém que possa tragar. Os animais, vamos fazer essa analogia com a palavra aqui para você entender, com o animal. Os animais, eles são assim, quando eles vão caçar, seja o animal que estiver caçando, né? Uma leoa ou um cachorro, eles têm cachorro selvagem, eles têm ali, eles ficam observando os jovens, presta atenção, e não é juventude não, é inexperiência, tá? Os jovens, os velhos, os mais cansados e principalmente os doentes. Então ele fica procurando. Quando ele encontra alguém experiente que sai de junto, ele fala: ó, esse eu posso atacar. Um mais cansado, por que cansado? Porque, olha, eu não estou aguentando mais. Quando eu falei essa pessoa é velha, não é a pessoa, é a idade, é o cansaço. Você entende isso? Estou cansado. E os fracos, porque não está buscando, não tem nada ali. Então, o inimigo faz assim, ele fica ao derredor, procurando alguém para atingir. Ele não busca o reino, ele está abatido, ele está choroso, ele está reclamando, está sem experiência, ele está enfraquecido com os problemas, e o inimigo vai tentar piorar a situação. Por isso a palavra de Deus diz que a gente deve submeter a Deus, busca o reino, porque aí fala: Senhor, o pastor Pedro disse naquela pregação, pede a Deus assim, não é porque eu estou falando, mas como a palavra foi assim, você fala: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso observar o que está acontecendo. Segundo, se eu tenho sabedoria de Deus, eu vou entender e discernir as coisas. Eu estou me sentindo fraco, mas a fraqueza que eu estou sentindo, mesmo confiando em Ti, isso está me abatendo. E eu estou muito choroso, Senhor. Você está observando as coisas, discernindo a situação. A gente não precisa discernir fora, discernir daqui dentro. Eu estou choroso, eu estou percebendo que eu estou desanimado. Eu não estou desanimado, não é só a igreja, eu estou desanimado para ir para qualquer lugar. Estou desanimado. Eu não quero nada, me convido, não quero, eu quero ficar em casa, eu estou parando. Isso está me fazendo mal. Eu já não consigo sorrir mais da maneira que eu sorria. Aí você começa a definir isso. Eu falo: então, eu sei que eu estou em perigo. O que eu preciso fazer? Eu preciso me submeter novamente a Deus. Irmão, você que veio, está se sentindo enfraquecido e veio dessa manhã, parabéns. Porque você veio no melhor lugar, em comunhão. Porque na comunhão Deus vai ordenar nessa manhã uma bênção para você.
Hoje Deus vai ordenar uma bênção de entendimento para você sair dessa situação. E aí sim, você vai falar, se tiver, eu não sei. Você pode até falar assim, eu não sei se o inimigo está se aproveitando disso, mas a partir de agora eu já te repreendo, resiste, eu já te repreendo. Essa palavra não é Deus falando comigo. Deus não me joga para baixo, Deus não me leva à derrota, Deus não me traz dizendo que não vai resolver. Essa palavra não é de Deus. Então eu repreendo, em nome de Jesus. Parece loucura você dentro de casa, apontando para a tua cabeça e dizendo, eu repreendo. É isso que Jesus está falando. Você olha para o monte e diz, monte, lança-te ao mar. Problema espiritual, você não vai me aprisionar. Eu não vou ficar nesse abatimento, eu vou me levantar. Porque o homem pode cair muitas vezes, mas o Senhor levanta todas as vezes. Vai me levantar todas as vezes. Eu não vou ficar abatido. Aí você resiste. Você busca o reino e todas as coisas vão ser acrescentadas. Deixa eu passar algo para vocês aqui. Paulo e Silas, Atos 16, que eu ia falar, estavam presos. Mas sabe o que eles fizeram? Esse texto nós não vamos ler, só dar referência. Eles estavam presos, mas sabe o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus. Você está com dificuldade de louvar? Você está com dificuldade de dar glória a Deus? Você está com dificuldade, pastor, aqui eu dou, mas não estou falando aqui. Eu estou falando quando você está na sua casa, quando você está no a sós, quando você está lá e a sua esposa não está te vendo, quando você está lá, o teu esposo não está te vendo, quando você está na sua quarto ou na sala e os seus filhos não estão ali, é nessa hora que você consegue fazer o enfrentamento. Esses homens estavam presos, mas sabe o que eles fizeram? Eles não olharam a prisão, eles não olharam aquela circunstância, eles olharam para o poder de Deus, eles começaram a louvar a Deus, Deus trouxe a solução. Irmãos, essa situação que está tentando atrapalhar o teu trabalho, o teu progresso, a tua vida, a tua felicidade, isso é um aprisionamento para tirar você do propósito, para tirar a tua felicidade, para não fazer você não louvar mais, porque se você não louvar, se você não buscar, as coisas vão acontecer de forma negativa, porque o inimigo conhece Deus e conhece a palavra. A palavra de Deus diz, você crê? O diabo também crê, mas ele não serve a Deus. Então nós cremos e servimos ao Senhor. Por isso a palavra de Deus, busca o meu reino, me sirva, porque eu vou resolver todas as coisas. Ele não estava falando de roupa, ele não estava falando de comida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é presença de Deus. Ele está falando de coisas maiores. Roupa é rápido ver, então coisas maiores, coisas, detalhes da nossa vida. Busca o reino de Deus e Deus vai dar uma solução. Faça isso. Paulo e Silas louvaram o Senhor. Comece a louvar, comece a glorificar. Porque quando eu louvo, eu rompo as barreiras que estão aqui, tentando impedir a minha adoração. Porque quando o meu louvor sobe, a glória desce. Quando você começa a louvar, a glória de Deus se manifesta. E se a glória de Deus vem, a tua bênção é certa. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos já para a conclusão da palavra. Eu vou me adiantar aqui alguns detalhes, porque dentro da palavra já usei alguns textos aqui. E eu quero que você entenda o seguinte. Eu falei de Mateus 21, 22, mas que eu falei da figueira, quando eu li mais à frente. Eu quero falar uma coisa, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Não deu certo, pastor, eu orei. Irmãos, como isso acontece com a gente? Deus pode acontecer com você. Acontece com os filhos de Deus. Você está orando, sai, não vai acontecer, aí a coisa não acontece. Aí fala, Deus não me respondeu, eu acho que eu estou sem fé. Nada disso. Hoje aconteceu algo muito lindo. Um dos nossos irmãos estavam aqui, eu não vou falar nome, mas o detalhe, ele permitiu que falasse esse detalhe. Ele estava aqui e ele está passando por uma luta, mas está ali confiando no Senhor, tem vida
cultos, tem se postado diante de Deus, mas ele está passando uma luta. Aí sabe o que aconteceu? Hoje de manhã, nas cultos das 8 horas, o Aragão sentiu de fazer um momento da presença do Espírito Santo. E nesse momento do Espírito Santo, ele sentiu de orar por cada um. Ele foi orando. Quando chegou nessa pessoa, Deus deu uma palavra para ele. E o Aragão não conversa com ele sobre nada. É o Espírito Santo. E ele entregou uma palavra para ele, e falando, eu estou cuidando de você. Estou vendo a sua luta. Ele veio para cá chorando e falou, pastor, Deus me deu uma palavra. Eu falei, fica tranquilo. Ele falou, esse jovem nem sabe da minha vida, não conversa com ele. Eu falei, mas não é para ele saber. É o Espírito Santo que o usa. Deus tem usado o Aragão dessa maneira. Só que Deus sabe o que é? É o carinho de Deus, o aconchego de Deus para você poder. Sabe o que o Senhor está falando para essa manhã para nós, desse aspecto da ansiedade? Deus quer te dar esse aconchego, esse carinho, dizendo, está na luta, você ainda não venceu, mas não quer dizer que eu não esteja contigo. Não deixe o diabo falar, eu sou um perdedor, você é mais que vencedor. E ele ali começou a se quebrantar, e ficou quebrantado, vendo o carinho de Deus. Eu falei, é assim que Deus faz. Que a gente pensa que diante da nossa luta, às vezes diante de uma porta que não se abriu ainda, Deus não está vendo, Deus está vendo. Por isso o Senhor mandou trazer essa palavra para a igreja. Não deixe que a ansiedade, as preocupações da vida te joguem para baixo. Confie no Senhor, amém? Confie no Senhor, diga, Senhor, ainda não veio hoje ainda, mas eu creio que daqui a pouquinho está chegando a minha bênção. Daqui a pouquinho vai dar uma solução. Daqui a pouquinho, quantas vezes nós precisamos falar isso, irmão? Jesus já levou, e eu concluo a minha palavra dizendo, Jesus já levou na cruz tudo. Sabe o que nós temos que fazer? Tomar posse daquilo que ele já fez por nós. A saúde, ele já nos deu, porque ele já levou a enfermidade. Os problemas, ele já levou, ele nos dá a solução. Então nós temos que tomar posse disso. Posse dessa situação. Por isso, no texto que eu falei aqui, o 21, em tudo que pedis em oração crendo, recebereis. E nós vamos orar. E você vai receber a bênção de Deus. Você vai receber, a primeira coisa é fortalecimento. Quantos estão precisando de fortalecimento aí? Levanta a mão. Está vendo? Fortalecimento. O Senhor falou, não fique ansioso. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus de que a gente precisa estar direcionado para que o Deus quer falar conosco. A gente não pode vir para o púlpito fazendo uma pregação que a gente acha que é a melhor. Nós temos que falar aquilo que Deus quer falar para nós. Ele está dizendo, meu povo está ansioso. Meu povo está preocupado. Mas diz a eles que busque a minha presença. E todas as coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Você está aí assentado, e pode ser que você tenha vindo pela primeira vez, está escutando a palavra de Deus, já veio a primeira, terceira, quarta, mas ainda, nesse momento, até hoje, não fez uma entrega a Jesus. Conhece Jesus, gosta de Jesus, tem temor de Deus, mas ainda não entregou sua vida para Jesus. É muito importante esse buscar o reino, buscar a presença do Senhor Jesus. Deixar Ele morar no seu coração. Sabe por quê? Que Ele passa a ser Senhor na sua vida. E as promessas do Pai começam a se cumprir. Pastor, o senhor falou aí de problemas? Sim, nós temos problemas. Sabe qual o bom de ter Jesus? É que Ele me traz salvação eterna, mas Ele me ajuda nesse momento de ansiedade, nesse momento de preocupação, nessa situação, às vezes, de doença. Irmãos, eu estou determinando a minha cura até hoje. Eu não parei. Eu olho, toco no meu corpo e digo, em nome de Jesus, eu tenho saúde. Mas, pastor, já sentiu a cura? Não, mas Jesus disse que eu tenho que trabalhar por fé. Eu aplico isso, irmãos. Eu estou falando para você, não jogando para vocês uma responsabilidade, e eu não tomo essa responsabilidade. Eu coloco a mão sobre mim naquilo que eu preciso e digo, esse problema vai acabar. Eu não sei como Deus vai fazer. Se vai ser no remédio, Deus age no remédio. Pode ser que eu tome o remédio, vá no médico e o médico fala assim,
Use isso aí. Deus me cure. Porque cura, Deus pode usar muito meio. Milagre é assim, ó, pá! Deus pode fazer um milagre agora. Eu tá aqui e ó, acabou. Chegar de noite e falar, gente, acabou. Mas a cura é o processo que Deus pode usar. Através de uma oração de alguém, através de um médico. Nós não somos contra isso. Mas você vai se determinar, você vai tomar posse. E você precisa de Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você que está fora da igreja há muito tempo, você precisa voltar para Jesus. Aqueles que precisam entendem que a luta que você passa, olha só, eu não estou colocando para você um evangelho de facilidades. Nós temos lutas, mas sabe qual é o grande destaque? É a pessoa de Jesus que nos ajuda. Porque às vezes, pode ser que você observe isso, às vezes diz assim, eu não sei como eu vou aguentar. Eu não sei, às vezes a pessoa está passando tanta pressão que eu não sei como eu vou suportar. Aí você vem suando todo, você olha para trás, eu nem sei como cheguei aqui. Quantas vezes nós fechamos um ano assim? Quem já fechou um ano assim? Ó, vou levantar a mão, ó quantas pessoas. Chega, acaba o ano e fala, nem sei como cheguei aqui, foi milagre. Mas é isso, Deus está te sustentando. Então o evangelho é o cuidado de Deus na sua vida. Primeiro, para te dar eternidade. Ligar você ao Pai. Isso se chama salvação. E depois da salvação, há um caminhar com Jesus. Um caminhar com Jesus de esperança, de paz, de solução, de resposta. Poderia contar alguns testemunhos, mas eu creio que o que nós falamos já deu para você entender. Por isso eu quero perguntar a você, eu gostaria que você me ajudasse a oração agora. E depois eu vou orar por você que já tem Jesus. Eu quero perguntar a você nesta manhã. Você entendeu a palavra de Deus? O que é buscar o reino? Buscar o reino é buscar Jesus. Aí você, mas eu tenho Jesus, mas você já entregou sua vida falando, eu declaro que Jesus Cristo é Senhor. Se você não fez isso, é importante que faça. É importante que você declare Jesus como Senhor e peça Ele para entrar no seu coração.